Olá, turma do Processo do Trabalho! Nós vamos agora para mais uma aula da nossa disciplina. Nós estamos falando sobre competência na Justiça do Trabalho. Nós já tivemos algumas aulas sobre esse tema. Nós falamos sobre a organização da Justiça do Trabalho e falamos também sobre competência material na Justiça do Trabalho. Se você não assistiu essas aulas, eu recomendo a você que assista a elas primeiro e depois continue nessa aula, ok? Eu vou deixar linkado nos cards para vocês a playlist, com as aulas iniciais da disciplina de Processo do Trabalho. Então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos estudar competência territorial da Justiça do Trabalho. A competência material nós estudamos nas aulas passadas, conforme já informado, e ela se encontra descrita no artigo 114 da Constituição Federal. Agora nós iremos estudar a chamada competência territorial. A competência territorial é uma competência que nós chamamos de relativa. Na aula que nós tratamos sobre a competência material, eu disse a vocês que ela é uma competência do tipo absoluta, ou seja, ela pode ser arguída de ofício pelo julgador. A competência territorial é competência relativa, ou seja, ela não pode ser arguída de ofício pelo julgador, ela tem que ser arguída pelas partes, sob pena de prorrogação da competência. No tocante à questão da competência territorial da Justiça do Trabalho, nós iremos estudar o artigo 651 da CLT. Esse artigo ele traz regras que são gerais acerca da competência territorial e nos seus parágrafos ele vai trazer algumas exceções. Então, é importante fazer a leitura desse dispositivo porque as regras que ali estão inseridas são de suma importância para nós, para as avaliações e também para aqueles que estão estudando para avaliações de concurso. Vamos fazer a leitura do caput do artigo 651. O caput do artigo 651 vai dizer: a competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado em outro lugar ou no estrangeiro. O que esse artigo vai nos trazer? A regra geral no tocante à competência territorial na Justiça do Trabalho. Regra geral, nós iremos delimitar a competência de acordo com o local da prestação do serviço. Então, se aparecer uma questão para vocês, como se delimita a competência territorial na Justiça do Trabalho? Como regra geral, ela é delimitada pelo local da prestação do serviço pelo empregado. Então, aonde o empregado presta o serviço, o local onde ele presta o serviço será o local competente para o ajuizamento da ação. Como assim, professor? Vamos imaginar o seguinte, é assim que as questões trabalham. Fulano de tal foi contratado pela empresa X, que tem sede no Rio de Janeiro, capital, para prestar serviços em São Paulo, capital. O fulano de tal, ele tem domicílio em Belo Horizonte, Minas Gerais. Perceba que o problema vai nos trazer várias localidades. Fulano tem domicílio em Belo Horizonte, foi contratado pela empresa que tem sede no Rio de Janeiro, mas ele presta serviço em São Paulo, capital. Qual que é o local que ele vai ajuizar a demanda, se for necessário ajuizar uma demanda trabalhista? Ele ajuizará a demanda no local da prestação do serviço. No exemplo que nós citamos, seria em São Paulo, capital. Ok? Então, para fechar esse primeiro tópico, regra geral da competência territorial na Justiça do Trabalho. Local da prestação do serviço é o local para a delimitação da competência territorial. Essa regra, como já adiantado, possui exceções. E essas exceções estão descritas nos parágrafos do artigo 651. Vamos fazer a leitura do parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 651 vai dizer o seguinte, é a nossa primeira exceção. Quando for parte de dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da junta da localidade em que a empresa tem agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado. E na falta, será competente a junta da localização em que o empregado tenha domicílio ou da localidade mais próxima. Perceba o seguinte, pessoal. Esse dispositivo, ele vai falar que quando for um empregado agente ou viajante comercial, então ele está falando daquele empregado que é viajante ou agente comercial, aquele empregado que não tem um local específico para a prestação de serviço,
Ele é um empregado que ele trabalha viajando por todo o Brasil, ou ele trabalha viajando por várias cidades do Brasil, e nesse caso não é possível especificar uma cidade única como local da prestação do serviço. Nesse caso, para esse empregado que é agente ou viajante comercial, nós não podemos estabelecer como regra de competência o local da prestação de serviço, porque o local da prestação de serviço são vários. Nesse caso, então, a CLT vai dispor que a demanda poderá ser ajuizada na empresa, na agência, ou filial da empresa a qual o empregado está subordinado, ou seja, no local em que está localizada a agência ou filial da empresa em que o empregado está subordinado, será o local para o ajuizamento da ação, ou se ele não estiver subordinado a nenhuma agência ou filial da empresa específico, ele poderá ajuizar a ação no local do seu próprio domicílio. Então perceba o seguinte, pessoal, a primeira exceção ela vai nos trazer algumas regrinhas. Primeiro, o empregado ele tem que ser agente ou viajante comercial para se adequar a essa regra, é o que nós chamamos de empregado itinerante. Segundo, ele ajuiza a demanda, como regra geral, no local, na vara do trabalho, do local onde haja uma agência ou filial a qual ele seja subordinado. É a primeira regra. Vara do trabalho da localidade em que a empresa tem uma agência ou filial no qual esse empregado está subordinado. Na falta dessa agência ou da filial, ele poderá ajuizar a ação trabalhista na vara da localidade onde ele tem o seu domicílio ou na vara do trabalho mais próxima ao seu domicílio. Aqui, pessoal, vale uma observação. O empregado não tem a alternativa da eleição do local do ajuizamento da ação. Então, o dispositivo ele não trabalha com a ideia de que ele pode ajuizar a demanda trabalhista ou na vara do trabalho da localidade em que a empresa tem agência filial a que ele é subordinado ou no seu domicílio. A ideia aqui é que a regra é que ele tem que ajuizar a ação na vara do trabalho, onde está localizada a agência ou filial da empresa que ele está subordinado, e na eventualidade da empresa não possuir uma agência ou filial a qual ele está subordinado, ele poderia ajuizar a demanda na vara do trabalho do seu domicílio ou na localidade mais próxima. Então, a primeira exceção, empregado itinerante, aquele empregado que é agente ou viajante comercial. Segunda exceção, prevista no parágrafo 2º do artigo 651. O parágrafo vai dizer o seguinte: a competência das juntas de conciliação e julgamento, estabelecida nesse artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário, ok? O parágrafo 2º, ele vai tratar acerca da competência internacional da Justiça do Trabalho brasileira. Ele vai tratar acerca daquelas questões que são afetas a empregados que são brasileiros, mas que estão trabalhando no estrangeiro. Perceba, pessoal, que o parágrafo 2º ele vai trazer duas regras para que a Vara do Trabalho do Brasil seja competente para poder apreciar essa questão. Ele vai falar o seguinte: o empregado ele tem que ser brasileiro. Segundo, não pode haver um acordo internacional que dispõe o contrário. Porque se houver um acordo internacional que traga uma norma diferente, por exemplo, que estabeleça que a competência não é do Brasil, mas sim da Justiça trabalhista estrangeira, nesse caso, o juízo brasileiro não seria competente para apreciar a demanda. Então, duas regras: o empregado tem que ser brasileiro e não pode haver um acordo internacional acerca dessa questão. Vamos voltar para a análise do dispositivo. Então, é competência da Junta de Conciliação e Julgamento, estabelecida nesse artigo, ela se estende aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro. Então, a Justiça do Trabalho brasileiro poderia julgar ações que envolvam empregados que são brasileiros, mas que estão trabalhando no estrangeiro, desde que também não haja uma convenção internacional dispondo em contrário. No tocante ao direito material que seria aplicado nessa hipótese, ou seja, nós aplicaríamos as regras brasileiras de direito do trabalho ou as regras do estrangeiro, nós teríamos que analisar qual é mais benéfica para o empregado, ok?
última exceção? A última exceção está prevista no parágrafo 3º do artigo 651. O parágrafo 3º fala o seguinte: em se tratando de empregador que promova a realização de atividade fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços. Se no parágrafo 1º nós teríamos a figura do empregado, que é o empregado itinerante, ou seja, o agente ou viajante comercial, no parágrafo 3º nós temos a figura da empresa itinerante, ou seja, é a empresa que não possui um local, uma sede específica para a prestação de serviço, ela presta serviços em várias localidades. O melhor exemplo para vocês poderem entender essa questão é a questão do circo ou das companhias de teatro. Elas não prestam serviços em locais específicos, elas prestam serviços em diversos locais. Então, nesse caso, o empregador, que é o empregador itinerante. Qual que é a regra, então, que o parágrafo 3º ele está nos estabelecendo aqui? Que nesse caso, o empregado ele vai apresentar a reclamação ou ele vai apresentar a demanda trabalhista no foro da celebração do contrato ou no foro da prestação do serviço. Ele tem a possibilidade de apresentar a reclamação trabalhista ou no local em que ele foi contratado, ou ele teria a possibilidade de apresentar a reclamação trabalhista no local da prestação do serviço. Vamos imaginar o seguinte: o empregado ele trabalha em uma companhia de circo e aí ele foi contratado, né, por essa companhia em Divinópolis, Minas Gerais. E aí eles fizeram apresentações, né, em Itaúna, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, capital, fizeram em São Paulo, capital. E São Paulo, capital, foi a última apresentação que ele realizou. Ele poderia ajuizar a ação trabalhista ou no local em que ele foi contratado, Divinópolis, Minas Gerais, ou ele poderia, né, ajuizar a ação trabalhista em qualquer desses lugares, né, que ele prestou o serviço, ok? Nesse caso aqui, há um entendimento que o empregado ele pode eleger, né, o foro para poder ajuizar a demanda, ou o local da contratação, ou qualquer dos lugares em que ele houver prestado serviço, ok? Pessoal, então só para a gente poder resumir a ideia da competência territorial na Justiça do Trabalho. Regra geral, caput do artigo 651, local da prestação do serviço. Exceções estabelecidas por essa regra do artigo 651 caput. Parágrafo 1º vai dispor acerca da figura do empregado itinerante, o agente ou viajante comercial. Para esse empregado, que presta o serviço em várias localidades, né, do Brasil, a CLT vai dispor que ele pode ajuizar a demanda trabalhista, ele deve, ajuizar a demanda trabalhista no local em que está localizada a agência ou filial a qual ele é subordinado. E, excepcionalmente, se não houver uma agência ou filial a qual ele seja subordinado, ele poderia ajuizar a ação no local do seu domicílio. Lembrando, não é uma opção, não é um foro de eleição por parte do empregado. Ele deve ajuizar a demanda no local onde está localizada a agência ou filial a qual ele é subordinado. Ele não tem a prerrogativa de escolher entre esse local e o seu domicílio. Então, primeiro, a agência ou filial a qual ele é subordinado, não havendo essa agência ou essa filial, ele ajuizaria a demanda no local do seu domicílio. Segunda exceção, que diz respeito a uma aplicação internacional, né, da atuação da Justiça do Trabalho. Está no parágrafo 2º do artigo 651. Vai falar acerca daquele empregado que é brasileiro e que trabalha no estrangeiro. Se não houver um acordo ou uma convenção internacional que dispõe o contrário, ele poderá ajuizar a demanda no Brasil. A Justiça do Trabalho será competente para apreciar essa questão. Por último, o parágrafo 3º fala agora da figura da empresa itinerante, o empregador itinerante. Nesse caso, a empresa ela presta serviços em diversas localidades. Nessa hipótese, o empregado poderia ajuizar a demanda ou no local em que ele foi contratado, na localidade onde ele foi contratado, ou em qualquer dos lugares onde ele prestou serviço, ok? Faço a leitura do artigo 651 dos seus parágrafos, porque é de suma importância para o estudo da chamada competência territorial na Justiça do Trabalho. Bons estudos para vocês, nos vemos no nosso próximo vídeo.